E ali a pessoa aceitava Jesus, né, no espírito, né? O Senhor, esse também é outro estado que precisa ser muito bem explicado, da gente ficar num estado espiritual a ponto de entrar no sonho de alguém, né? A ponto de entrar no sonho de alguém é outro campo do dom da visão, que no espiritismo eles chamam de mediunidade. Para nós, crentes, né, evangélicos, não é isso. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A autoproclamada pastora e agora bispa Nadir decidiu em um podcast trazer aí o seu testemunho, inclusive relatando aí experiências sobrenaturais. O assunto está dividindo opinião e, lógico, além de externar a minha, eu preciso rebatê-la teologicamente. Vou deixar o vídeo, já eu retorno para trazer aquele comentário. Jejum, Deus, ele não vai falar, ele vai mostrar uma coisa que um sonho. Vai usar outra pessoa para falar com você, mas se você estiver ali ativo no jejum, direto, ele não para de falar. E ali eu comecei a ver essas coisas nos hospitais, aí o Senhor dizia, faz o apelo, entrega essa vida na minha mão. Os médicos já fizeram tudo, agora entregue na minha mão. Aí eu entregava, aí a pessoa partia, né? Embora fazia o apelo, muitos eu fiz um apelo sem a pessoa falar e Deus aceitou. E eu disse, como é que eu faço, Jesus, aqui? Eu perguntava, né, e o Senhor falava, fale as palavras no lugar dele ou dela. Aí eu falava, como que fosse a pessoa, e o Senhor aceitava. Que a pessoa não podia, a pessoa estava em coma, estava entubado. E eu falava, fazia o apelo. E ali a pessoa aceitava Jesus, né, no espírito, né? O Senhor, esse também é outro estado que precisa ser muito bem explicado, da gente ficar num estado espiritual a ponto de entrar no sonho de alguém, né? A ponto de entrar no sonho de alguém é outro campo do dom da visão, que no espiritismo eles chamam de mediunidade. Para nós, crentes, né, evangélicos, não é isso. Chama-se transladação, arrebatamento de sentido. O êxtase espiritual que Pedro teve ali quando viu no capítulo 17 de Mateus a transfiguração de Jesus, que ele ficou como quem sonhava, né? A palavra de Deus fala, então eu já passei por esse estado e a gente tá aqui e não tá. Você tá aqui conversando e o seu espírito tá lá no Japão. Então Deus também faz isso comigo. Você está aqui conversando, mas sua alma não está aqui, ou seu sentido está lá no Japão. E você está com o espírito aqui conversando. E está vendo as coisas lá no Japão, vamos supor, né? E a gente entra lá dentro da alma da pessoa, como eu entrei no sonho de Osama Bin Laden com Cristo. Falei com ele, Jesus falou com ele. Ali no sonho. Foi sonho, né? Teve um sonho. Ali foi sonho, mas foi feita a transladação para dentro da alma dele, do milagre. Então, essas coisas acontecem, só que muita gente não compreende, fala que a gente tá maluco, muitas críticas. Eu nem falo muito isso no canal, porque é mais uma crítica que eu vou receber, vou ser chamada de mentirosa, de falsa profeta. Eu procuro evitar, mas como estamos aqui numa conversa livre, maravilhosa, né, a gente expõe um pouco das nossas experiências. Eu falo assim. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. O que nós vamos ver aqui, né, agora nessa segunda parte, além de ser a minha opinião, lógico que são alguns versículos bíblicos para confrontar essa senhora. E o que eu vou dizer aqui, eu peço que vocês dobrem a atenção, porque particularmente eu não vejo sendo muito dito e explorado do jeito que eu vou trazer aqui para vocês. Então, simbora lá. Vemos aí a princípio a pastora Nadir com a própria boca confessando que entrou no sonho de alguém que já não está mais entre nós, ou seja, de um morto, o Osama Bin Laden, deixou subentendido que sonho e transladação são a mesma coisa, e também explica que teve sonho e deixa subentendido que o apóstolo Pedro
quando subiu ao monte junto com Jesus e mais 2 discípulos, ele teve uma espécie de um sonho. Compara o sonho à transladação. Será que tudo isso a Bíblia deixa subentendido dessa forma? Será que é isso que a Bíblia quer dizer? A princípio, nós temos que ler aqui alguns versículos que falam sobre esse tipo de prática. A própria Nadir falou que essa prática que ela faz tem um nome, né? É conhecido aí como quem consulta os espíritos, consulta os mortos. Não me refiro à pessoa que já faleceu e você chegou perto dela. Não, eu não falo do cadáver, eu falo de quem já se foi consultar ela ao invés de consultar a Deus. Ou seja, médium, como ela mesmo fala. O que a Bíblia tem a nos dizer isso? Existem mais de 20 passagens bíblicas que falam muito bem sobre isso, mas vamos usar aqui apenas 2 passagens bíblicas, uma do Velho Testamento e uma do Novo, para não ficar muito cansativo. Simbora! Levítico 19:31 diz o seguinte: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vemos também Jesus em uma de suas parábolas explicando sobre isso. Lucas 16, a partir do verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu seus olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto entre nós um grande abismo, de sorte que, se quisesse passar daqui para vós, não poderíamos, e nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe então Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça eles. Ou seja, Jesus falando que não é para consultar mortos, e muito menos mandar quem é morto, que está sei lá onde, vir aqui para anunciar qualquer coisa para seu ninguém e nem ter contato com quem já partiu. Me refiro no contexto de invocação, não de você fazer o seu funeral, nem nada disso, viu? Para ninguém confundir minhas palavras. Então esse fato aí de que a Nadir falou sobre a questão de Bin Laden, a gente já acaba descartando aqui porque ela falou besteira, né? E muita besteira. Mas vamos a outro contexto para a gente compreender um pouquinho melhor o que realmente estava acontecendo. Vamos usar, lógico, a base bíblica que a própria Nadir citou aí, né? Ela falou sobre a transfiguração de Cristo, que ela está descrita no Evangelho de Marcos, de Mateus e também de Lucas. Embora que o Evangelho de Mateus e Marcos eles sejam um Ctrl+C, Ctrl+V, o de Lucas ele tem uma classificação diferente porque está num só capítulo e a narrativa é contada de uma forma mais acelerada. Mas ali o decorrer do evento praticamente é a mesma coisa que nos demais. Mas vamos ver aí o que diz. Marcos capítulo 9, versículo 1 e 2, só para a gente pegar aqui a base e vocês compreenderem melhor aí o contexto da situação. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que estáis aqui, há alguns que não provarão a morte, sem que haja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João, e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Essa passagem aí, embora seja muito usada para falar sobre a intimidade com Cristo, e cá entre nós, só isso já dá um vídeo daqueles, a gente pegar e falar sobre intimidade com Cristo e tal. Mas o porquê que Jesus levou esses 3 discípulos, existe um motivo específico. E mais para frente no vídeo eu volto nesse detalhe. Mas aqui o que nós vemos? Esse primeiro versículo do capítulo 9, ele acaba entrando em acordo com o capítulo anterior. O que aconteceu no capítulo de número 8? Ali, Jesus acabou indagando os discípulos sobre o que eles falam de Cristo quando eles estão em aberto
o que eles dizem. E alguns indagam se Jesus é um profeta, se Jesus é um homem vindo do céu. E Pedro chega a fazer a confissão para ele, dizendo que ele é o Filho de Deus. E Jesus acaba confirmando: se não fosse o Espírito te revelar, você não poderia dizer isso. Todo mundo conhece muito bem a passagem. Jesus deu um puxão de orelha ali em Pedro, mas o que acontece ali naquele contexto? Jesus está se aproximando dos seus discípulos e se apresentando. No capítulo 8, 6 dias após, capítulo 9, Jesus fala assim: chega mais perto de mim. Nós vamos no monte orar e vocês vão ter uma experiência a mais. Não que esteja escrito isso, mas fica subentendido isso daí. Quando os três então sobem ao monte para ter essa experiência ali, a parte de oração, acabam vendo que acontece uma transladação. Jesus, as suas vestes ficam resplandecentes, o seu rosto aparece em glória de uma forma que eles nunca esperavam. Pedro fica atônito e ainda chega a dizer: o Senhor quer que a gente faça cabana para o Senhor e para esses dois homens que estão aqui, porque não sabia o que estava dizendo. Algumas pessoas até sugerem que ali quando apareceu Elias e Moisés representava a lei e os profetas, e alguns teólogos levam somente essa base, mas a gente pode ver ali que Deus estava presente, se mostrando Jesus como realmente ele é, uma coisa mais íntima, para que ele viesse testificar justamente sobre isso. Sim, além de que ele estava mostrando ali para Pedro e os demais discípulos algumas coisas mais particulares e dando-lhes autoridade. Uma coisa que eu não sei se vocês notaram, e eu prometi, que ia tocar mais no assunto aí do porquê os três discípulos foram específicos para essa obra. Vocês já notaram que cada um deles teve uma função em especial? Não notaram? Vamos mergulhar mais fundo aí. Quem que estava com ele? Pedro, com Jesus. Pedro, Tiago e João. O que aconteceu com Tiago? Quem se recorda do primeiro concílio da igreja? Você se recorda do primeiro concílio da igreja? O que aconteceu? Tiago tomou a voz e falou: olha, o apóstolo Paulo vai para os gentios. Pega Barnabé e vá lá para os gentios. Nós vamos ficar aqui na nossa congregação em Israel para fazermos aqui as nossas campanhas. Ah, é? Ele foi quem estabeleceu ali a ordem. E dentro desse concílio teve algumas coisas muito importantes, como por exemplo, para nós que somos gentios, foi ordenado ali pelos apóstolos, testemunha oculares de Cristo, que estiveram junto com Cristo fisicamente. Eles decretaram que nós deveríamos apenas nos abster do que é sufocado e dos pecados de imoralidades sexuais. Agora, os ceitos e preceitos do judaísmo, como por exemplo o fato da gente ter que circuncidar, entre tantas outras coisas, não é para nós gentios. Beleza, ele foi o cara que estava ali para esta função, por isso que ele estava no monte. E João? João foi nada menos do que o último apóstolo, o homem que acabou aconselhando, viu o Apocalipse, enfim, ele foi alguém excepcional para essa obra. Mas tem uma coisa em especial: Pedro. Será que Jesus chamou Pedro ali para junto de si porque ele era alguém truculento, muito parecido com um youtuber descredenciado? Bom, pode ser também, né? Mas vocês já viram o que ele deixou registrado na sua segunda epístola? Que ele escreveu do próprio punho, viu? O Evangelho de Marcos, há quem diga que ele narrou e João Marcos escreveu. Mas as cartas que está ali de Pedro foi ele mesmo que escreveu com o punho. Olha só o que ele disse. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigido a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem eu tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ou seja, o apóstolo Pedro
Ele estava acordado, não estava sonhando, não era revisagem, revelamento. Ele ouviu, ele viu Jesus transfigurado e junto ali com Moisés e Elias. Ele viu, representando ali Moisés, a ressurreição, e Elias, aqueles que foram arrebatados, ou seja, os que dormem no Senhor e os que vão ser transladados. Bom, acredito que agora eu posso falar um pouquinho da minha opinião, porque eu já dei base bíblica, teológica para essa senhora, e eu acho que vai passar uma vergonha monstro depois dessa. Particularmente, esse fato de ela falar aí que teve sonho, e que o divino revelamento, ela falou isso, que ouve a voz de Deus. Do jeito que anda a coisa, se a pastora Nadir continuar assim, eu não duvido de cedo ou tarde essa senhora querer escrever uma nova Bíblia. Escuta o que eu tô falando, porque ela está se colocando como um apóstolo bíblico. Para ser um apóstolo bíblico, você tem que ter alguns requisitos. Primeiro, ter sido uma testemunha ocular de Cristo, ter acompanhado o seu ministério. Segundo, ter aprendido do próprio Cristo, ele ter te ortogado alguma coisa. E por fim, ter compreensão para traduzir a lei e os profetas para nós gentios. Simplificar. Do jeito que anda as coisas, a Nadir vai fazer isso logo logo. Já pararam para pensar se a Nadir querer lançar um livro, o Evangelho segundo Nadir, falando que teve visagens e revelamentos de idas e vindas nos infernos, que ela voltou no tempo e viu o sonho de não sei quem? Já pararam para pensar? Com todo respeito à pastora Nadir, pessoal aí do canal Além das Nuvens, todo respeito a esse pessoal, mas as palavras da pastora Nadir está parecendo que ela está num grau de esquizofrenia muito alto. E eu temo muito por isso, porque ela pega textos bíblicos e distorce ao seu bel prazer. E todo aquele e aquela que conhece escrituras sabe muito bem que essa senhora está falando besteira. Mas enfim, é apenas a minha humilde e singela opinião. Qual que é a sua? Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!